A questão é que você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que identificar né, as possibilidades de intervenção que estão ali, identificar quais são pertinentes para aquele cliente, né, para conseguir atender uma demanda que não é uma demanda não dita. Então você vai perceber no cliente, no lugar, quais são os potenciais que estão ali, para poder oferecer a ele uma coisa que muitas vezes ele nem espera, porque ele não sabe que é possível. Eu acho que uma das coisas mais legais de trabalhar com arquitetura, com paisagismo, com essas coisas, é que a gente está sempre a serviço de alguém, né? Então, você não está trabalhando para você, não é uma obra de arte sua que você vai fazer só do seu jeito, mas você está sendo solicitado por alguém para fazer uma coisa para ele, na casa dele, do jeito dele, né? Então, tem essa questão assim, será que o cliente sabe o que quer? Em grande parte, sim, e em grande parte só ele pode saber, né? Então, uma das suas missões é tentar descobrir o que é que ele pode querer, o que é que ele pode precisar, descobrir quem que é a pessoa, quem é a família, quem vai morar, se for no caso de um indivíduo, ou se for o caso de um coletivo, de um espaço público ou semipúblico, um condomínio, né? Quem são essas pessoas, para quem que a gente está trabalhando, o que que elas podem querer e de que maneira a gente pode ajudar elas, né? Então, metade da resposta é sim, o cliente sabe o que ele quer. A outra metade, que talvez seja a mais interessante, é que não, ele não sabe o que quer, né? Ele não sabe porque ele não pode saber, né? Então, talvez ele tenha algumas demandas sobre o que ele já identificou que ele precisa, mas ele não sabe porque ele não tem a informação do que é que pode ser feito, né? Então, que é o que vai diferenciar, né, a tua posição de profissional em relação ao cliente, né? Você é profissional porque você é o cara que tem, teoricamente, mais informação do que o cliente. Então, o que é que ele não sabe? Ele não sabe o que é possível fazer, né? E isso, especialmente no caso do paisagismo, é uma coisa muito marcante, muito forte, assim, porque a expectativa, né, que a maior parte das pessoas tem, a média do mercado tem em relação ao paisagismo, é que é aquela história de que é uma coisa ornamental. Então, qual é a solicitação mais comum? Eu quero que fique bonito, eu quero que fique, né, que tenha uma linguagem mais assim, ou mais não sei como, eu gosto de jardim mais clássico, né? É uma conversa muito sobre a jardinagem e muito sobre a estética, né? Muitas vezes a pessoa vai dizer, eu quero esta planta, eu não quero aquela planta, porque tem algum apego, né, alguma história em relação a ela, alguma emoção em relação a ela. Então, essas coisas as pessoas dizem. Algumas outras coisas, mais ou menos óbvias, às vezes assim, eu tenho um problema aqui porque a janela do vizinho está me incomodando, né? Isso também pode ser, nem sempre é tão claro assim, vai ser dito. Agora, a partir daí, tudo aquilo mais que a gente pode fazer com paisagismo raramente é solicitado. E não é solicitado porque o cliente não tem informação de que isso é uma possibilidade, né? Então, a gente consegue transformar todo o contexto onde a casa está inserida, consegue modificar a percepção de dimensão dos espaços, consegue criar conexões diferentes com a paisagem do entorno, consegue reorganizar os espaços e dar sentido a eles, consegue transmitir emoção com os espaços, consegue qualificar eles de maneira que eles sejam compreensíveis, né, cada um deles de uma maneira diferente, e consegue dar funcionalidade a eles para que eles operem de uma maneira específica. Então todas essas coisas, na verdade muitas outras, dificilmente vão ser solicitadas. E aí a questão é que você vai ter que fazer o contrário, você vai ter que identificar né, as possibilidades de intervenção que estão ali, identificar quais são pertinentes para aquele cliente, né, para conseguir atender uma demanda que não é uma demanda não dita. Então você vai
perceber no cliente, no lugar, quais são os potenciais que estão ali, para poder oferecer a ele uma coisa que muitas vezes ele nem espera, porque ele não sabe que é possível.